você, meu irmão, minha irmã, a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Nós leremos os versos 1 a 15. João 6, de 1 a 15. Está escrito o seguinte: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Irmãos queridos, este é o milagre público de Jesus mais bem documentado de toda a Escritura. Esse milagre, além de ser praticado na presença de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, J. Carson, quando examinava essa passagem, diz que deveria ser aproximadamente 20.000 pessoas. Jesus realiza então este prodígio, este sinal diante desta vasta multidão. Esse milagre está registrado em todos os evangelhos, nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e também aqui em João. Vale destacar o contexto em que este milagre foi operado. Os evangelhos sinóticos nos informam que 2 motivos levaram Jesus a sair com os seus discípulos para este lugar deserto. Primeiramente, porque a agenda deles estava muito congestionada, eles não tinham tempo sequer para comer. Então precisavam de um tempo de descanso. Um tempo de férias, diríamos nós hoje. Segundo lugar, eles acabaram de receber uma trágica notícia. O primo de Jesus, o precursor de Jesus, João Batista, havia sido degolado por ordem de Herodes Antipas. E esta notícia trágica também mexe emocionalmente com seus discípulos, já esgotados da faina intensa, do trabalho intenso. Pois bem, então diz o texto que eles saem para um local para descansarem. E os evangelhos sinóticos nos informam o que acontece, porque quando a multidão percebe que Jesus está indo para esse local, e Jesus está saindo de Cafarnaum, rumo a outro lado do mar, da zona leste do lago, que é a montanha de Golã, um território gentílico, diz o texto que a multidão antecipa Jesus, e corre para lá. E Mateus 14:14 nos informa que Jesus cura os enfermos daquela multidão. Lucas 9:11 relata que Jesus ensinou àquela multidão sobre o reino de Deus. Mas Marcos 6:34 nos informa que Jesus, movido de compaixão, olhou para aquela multidão como ovelhas sem pastor. É curioso que
Quando os discípulos veem aquela multidão, eles têm que tomar alguma decisão. Então notem comigo quais foram os expedientes tomados ali. Primeiro, os discípulos, conforme Marcos 6,35, eles disseram a Jesus: Senhor, manda embora essa multidão, despede a multidão. Primeiro, que o lugar é deserto. Segundo, está ficando de noite. Terceiro, que não tem lugar para comer aqui. Então, aqui é um perigo para essa multidão. Então despede a multidão. Qual foi a proposta de Filipe? Quando Jesus testa Filipe, diz: como é que nós vamos fazer, Filipe, para resolver essa questão? De Jesus: onde compraremos pães para dar de comer essa multidão? E Filipe disse: o senhor, a pergunta não é onde, o problema aqui não é local, não é geografia, o problema é que nós não temos grana, tem dinheiro. Então, sem dinheiro não se compra nada, então não tem solução para esse problema. É deserto, está ficando de noite, tem uma multidão aqui, essa multidão está faminta, essa multidão está doente, então não tem solução para esse problema. Aí vem a solução do André, que chega para Jesus com a informação: Senhor, está aí um rapazinho que tem no seu lanche pessoal 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas ele também já adianta. Mas o que é isso para tanta gente? Então nós temos um déficit aqui insuperável. E é nesse momento então, irmãos, cercados de impossibilidades humanas, que os evangelistas nos informam, os outros evangelistas nos informam que Jesus disse para eles: dai-lhes vós mesmos de comer. É claro que nós temos uma aplicação espiritual para isto, porque este evangelho, irmãos, o evangelho de João, conforme o capítulo 20, verso 31, foi escrito com um propósito: para que as pessoas, ao olharem os sinais que Jesus estava fazendo, ou seja, os seus milagres, pudessem crer que ele era o Filho de Deus, e crendo nele, recebessem a vida eterna. E João escreve este evangelho e prova que Jesus é o Filho de Deus de 2 maneiras. Primeiro, pelos sinais. E João seleciona 7 sinais, 7 milagres que Jesus Cristo fez. Capítulo 2, ele transforma a água em vinho. No capítulo 4, ele cura o filho do oficial. No capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Este sinal aqui, o quarto sinal, quarto milagre, ele multiplica pães e peixes. Neste mesmo capítulo 6, o quinto sinal, ele anda sobre o mar. Depois no capítulo 9, o sexto sinal, ele cura um cego de nascença. Finalmente, sétimo lugar, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Mas João vai provar que ele é o Filho de Deus, porque tem os atributos de Deus, e ele é o grande eu sou do Velho Testamento. Então Jesus afirma em João 6,35, eu sou o pão da vida. Em João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Em João 10,9, ele diz, eu sou a porta. No capítulo 6, versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor. Capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Então Jesus se revela neste evangelho como Filho de Deus. E ele faz isso através de sinais. E eu chamo a sua atenção que quando você está numa situação que você olha para lá, olha para cá, não vê saída, não vê solução humana, você está diante de um grande desafio, de uma grande necessidade, de um grande problema, e você não tem recursos, e você não tem solução humana, você é um forte candidato a um milagre de Jesus nesse momento. E aqui Jesus está fazendo um grande milagre, eu chamo a sua atenção para as lições do texto. Primeiramente, uma necessidade a ser suprida, versículos de 1 a 4. Eles estão nas montanhas de Golã, eles estão num deserto, há uma grande multidão, essa multidão está faminta, tem gente doente nessa multidão, essa multidão está como ovelhas sem pastor, sem rumo, sem direção, está chegando a noite, eles não têm recursos, a motivação dessa multidão não era boa,
Essa multidão só está atrás do pão que perece. Mas apesar da motivação da multidão não ser boa, Jesus tem compaixão dessa multidão, se importa com essa multidão, e olha para essa multidão como ovelhas que precisam de um pastor, porque a ovelha é insegura, porque a ovelha não protege a si mesma, porque a ovelha é míope, porque a ovelha tem tendência de se afastar do rebanho, porque a ovelha, se cair num abismo, não consegue levantar-se sozinha. E adiante desse cenário é que Jesus resolve suprir a necessidade daquela multidão, curando seus enfermos, ensinando a multidão o reino de Deus e alimentando esta vasta multidão. Irmãos, quando eu olho para a igreja, diante de tantos desafios, uma cidade como São Paulo, grande São Paulo, com 20 milhões de pessoas, tantas carências, tantas necessidades, quando eu olho para a nossa nação com tantas necessidades, mundo afora com tantas necessidades, e Jesus orienta você e a mim: dai-lhes vós mesmos de comer. E você pode argumentar: mas Senhor, nós não temos dinheiro. Senhor, mas nós não temos recursos. Senhor, nós somos pequenos. Senhor, nós somos poucos. Senhor, o desafio é muito grande. E esse é o ponto: a necessidade precisa ser suprida. Essa é a primeira verdade do texto. Segunda verdade, uma visão a ser compreendida. Os versos 5 a 7, está escrito o seguinte: que Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão. A primeira coisa que é importante, irmãos, é ter visão, porque às vezes as pessoas olham e não enxergam, olham e não percebem, olham e não veem o que pode ser feito, olham o desafio e só veem as impossibilidades humanas. Então Jesus pergunta para Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? É claro que esta pergunta era retórica, porque Jesus faz essa pergunta apenas para testar o Filipe. Ele sabe o que vai fazer. Antes de Jesus fazer um milagre, ele precisa acordar nossa consciência, ele precisa despertar em nós o nosso senso de impossibilidade humana, para que nós reconheçamos que quem faz é Deus, não somos nós. Mas notem vocês, quando Jesus pergunta para ele: onde compraremos? O Filipe, que era pragmático, disse: Jesus, o senhor está fazendo a pergunta errada. Essa pergunta não é cabível aqui. A questão não é onde. Primeiro, ainda que tivesse dinheiro, nem padaria teria para comprar pão para tanta gente. Segundo, nós temos um problema lógico, básico, financeiro, é estatístico, não tem dinheiro. Eu diria mais: nós precisaríamos pelo menos 200 denários. Eram 200 dias de serviço, 200 salários de um dia de serviço, para comprar um pedaço de pão, não é para alimentar não, para comprar um pedaço de pão para cada um. E aqui, irmãos, nós entramos num ponto tão importante para a igreja. A igreja de Pinheiros tem sido exemplo disso. Eu nunca vi, na minha história de vida, de 38 anos de ministério, e naquilo que leio da história da igreja, qualquer igreja que tenha feito grandes realizações do reino de Deus, porque tinha dinheiro em caixa. Vou fazer porque tem dinheiro. Vou fazer porque tem recurso. O capital da igreja é fé. A igreja avança não é quando tem recursos, ela avança quando ela crê no Deus dos impossíveis. Ela avança quando ela entende que o provedor da obra é o próprio Deus. Ele quer que nós tenhamos a visão. Tem muita gente para ser assistida, tem muita gente para ser alcançada, tem multidões nessa cidade, tem multidões nesse país, tem multidões mundo afora, e dizer: não temos dinheiro, mas se tem visão e se crê, Deus faz a coisa acontecer. Deus faz a coisa acontecer. Se nós olharmos para os nossos recursos, nós vamos sempre ficar desesperados e inativos. Não podemos. Se você crê, tudo é possível que crê. Terceira coisa que nós podemos aprender aqui: um déficit humano a ser superado. Olha comigo os versos 8 e 9, porque aparece então André, o irmão de Simão Pedro, informando a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas ele, ao ter uma necessidade tão grande, um orçamento tão pequeno, ele logo vai dizer o seguinte: mas o que é isso? Para tanta gente. É curioso que João faz questão de destacar que o menino que está levando o seu lanche, os pães são de cevada.
Cevada é um cereal inferior ao trigo, naquela época mais barato, obviamente, que o trigo, e mais ainda, era o cereal para alimentar os animais. Então, era um garotinho pobre. E quando ele fala dos peixes, ele não usa a palavra comum para o peixe, ele usa uma outra palavra para peixinho, que era na verdade um peixinho pequenininho, salgado, para dar um pouquinho mais de sabor a esse pão de cevada. Então, o ponto que está aqui bem declarado é o seguinte: nós temos uma despesa que alimenta uma multidão e nós temos uma receita: 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Se Filipe disse, falta dinheiro, André diz o seguinte, falta provisão disponível. Agora deixa eu lhe dizer algo sublime, irmãos, porque nós estamos tratando aqui de coisas espirituais. O milagre acontece quando você e eu decretamos a nossa falência. Diz, Deus, tem casa para comprar? Tem templo para construir? Tem missionário para enviar? Tem multidão para alimentar? E os recursos que nós temos, Deus, não são suficientes. É quando nós chegamos a esta conclusão, irmãos, de que nós não lidamos com coisas puramente estatísticas, de um orçamento, de despesa e receita, de orçamento e gastos, mas a igreja marcha pela fé, a igreja avança pela fé, ela tem uma visão, ela tem uma necessidade, e ela coloca a sua necessidade nas mãos de Jesus, o milagre acontece. Essa é a história desta igreja. Esta igreja tem avançado ao longo desses anos desta forma, e vai ser assim, louvado seja Deus, para que a glória seja de Deus. Nós temos um déficit humano a ser superado, mas nós cremos no Deus da provisão, no Deus dos impossíveis. Quarta lição desse texto, notem comigo, uma organização necessária no versículo 10. Fazia o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E você nota nos outros evangelhos que era em grupo de 100 e grupo de 50. Em outras palavras, uma multidão faminta, sem ordem, produz caos. E Jesus é o Deus de ordem, de organização. Mas veja você agora, versículo 11, uma multidão, uma multiplicação generosa. Jesus realiza um milagre, preste bem atenção nisso. Ele podia multiplicar pães e peixes ali do nada, porque ele criou o universo sem matéria pré-existente. Mas ele vai fazer a multiplicação a partir dos 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que significa isso para nós, meus irmãos? Significa o seguinte: ponha o seu pouco nas mãos de Jesus, e com o pouco que você pôs nas mãos dele, ele vai fazer o milagre. Traga o seu pouco. O que Deus requer da igreja, irmãos, é fidelidade. Fidelidade. É por isso que contribuição na igreja não tem a ver com quantidade. O pastor pregou há poucos dias aqui nesse púlpito sobre a viúva pobre, que deu 2 moedinhas pequenas e na avaliação de Jesus deu mais que todo mundo, porque Jesus não vê o valor da sua contribuição, ele vê a sinceridade do seu coração, a integridade do seu coração, e se você colocar o seu pouco nas mãos de Jesus, ele multiplica esse pouco e faz uma grande obra. Note você que Jesus também pega o pouco, 5 pães e 2 peixinhos, e dá graças. Às vezes a gente com pouco murmura, com pouco lamenta, com pouco reclama, com pouco diz, o que eu faço com isso? E é preciso que você entenda que o pouco precisa também ser alvo e motivo de louvor e gratidão a Deus. Terceiro, o que nós não podemos fazer, Jesus faz. Agora preste atenção nisso. Jesus multiplicou pães e peixes, mas na hora de distribuir pães e peixes para a multidão, Jesus não fez isso. Ele entregou para os discípulos e os discípulos distribuíram para as multidões assentadas em grupo de 100 e de 50. O que significa isso, irmãos? O pão da vida é Jesus. A Escritura é alimento.
O que as pessoas precisam hoje é muito mais do que pão que perece, é o pão que não perece. O evangelho nós não o criamos, nós o recebemos. Mas quem vai alimentar as multidões, quem vai pregar o evangelho, quem vai ensinar, quem vai discipular, quem vai treinar as pessoas, quem vai levar esperança, é a igreja, irmãos. Somos nós. Os recursos estão dados. A igreja precisa ir e alimentar as multidões. É você que vai fazer isso, é a igreja que vai fazer isso. Então coloque a sua vida nas mãos de Deus. As multidões estão famintas, estão necessitadas e elas precisam ser alimentadas. E Jesus disse para a igreja, Jesus disse para os seus discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Abra sua boca, distribua o pão da vida, pregue esta mensagem da esperança e da salvação. Agora vejam vocês, e eu quero chamar sua atenção para os versos 12 e 13. E depois que estavam fartos, Jesus disse: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Jesus mostra a necessidade da mordomia necessária. Abundância não dá direito a você para desperdício. Aliás, irmãos, aqui precisa uma análise muito cuidadosa, porque tantas vezes, num país onde tanta gente ainda morre de fome, como no mundo inteiro, hoje, milhões de pessoas morrem de fome. Nós teríamos que ter mais senso de mordomia e não desperdiçar comida. Tem muita gente crente ainda jogando comida no lixo. Isso é pecado. Porque às vezes o que nós estamos jogando no lixo é o que alguém está precisando para sobreviver. Em 1991, pastor Erival, eu estive na missão Quacis-Abanto, e onde aconteceu um grande avivamento em 1966, e caravanas do mundo inteiro iam para lá. A nossa caravana tinha quase 100 pessoas, e eles davam a hospedagem e comida para todo mundo. Era uma comida muito simples, à base de milho, porque é o produto principal da agricultura deles. E me lembro que uma das pessoas que estavam conosco encheu o prato daquela comida, deu a primeira garfada, não gostou, foi lá e jogou no lixo. Um irmão se levanta da missão e disse: meus irmãos, comida é expressão da graça de Deus, e nós não podemos jogar a graça de Deus na lata de lixo. Aquilo foi uma lição tremenda para todo mundo. E você e eu devíamos pensar nisso. Não é porque você tem com abundância que você pode desperdiçar. Não é porque você tem com fartura que você tem que jogar na lata do lixo. Talvez você possa ser mais generoso e recolher isso e distribuir o que sobra, para que não haja desperdício. Mas eu quero concluir dizendo que nos versos 14 e 15 é uma tentação perigosa, porque quando aquela multidão viu Jesus fazendo esses sinais, esse milagre, eles disseram: verdadeiramente este é o profeta que devia vir ao mundo. E sabendo Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, aqui estava na verdade uma possibilidade aqui de uma guerrilha. Israel vivia debaixo do governo de Roma, olhando para Jesus, fazendo milagres, prodígios, curando, alimentando, ensinando e fazendo tantas coisas extraordinárias. É esse aqui, vamos fazê-lo rei, vamos levantá-lo, vamos levantar uma guerrilha, vamos resistir Roma, vamos mostrar que ele é o rei que nós precisamos. E Jesus foge dessa agenda, foge dessa agenda. Jesus pega o barco, vai lá de novo para Cafarnaum. No outro dia a multidão se junta de novo, não porque estava agora interessada no reino de Deus, mas no pão que perece. E Jesus faz um longo discurso sobre o pão da vida, mostrando que é necessário não só que você encha o seu estômago, mas que você encha o vazio da sua alma com a verdade que salva, que perdoa, que restaura, que liberta, que faz do homem uma nova criatura. E diz a Bíblia que o povo começou a dizer: dura esse discurso, e muitos começaram a abandonar a Jesus. E Jesus então se volta para os seus discípulos e pergunta: e vós quereis também retirar-vos? E Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna.
Eu quero dizer que você pode ser a pessoa mais rica dessa cidade, você pode ser a pessoa mais culta dessa cidade, você pode ser a pessoa mais influente dessa cidade, mas se você não tem Jesus, se você não se alimenta de Jesus, se Ele não é o pão da vida para lhe dar salvação e vida eterna, você ainda não encontrou o verdadeiro significado da sua existência. Hoje Jesus está aqui, e Ele é o pão da vida. Se você se alimentar dEle, você viverá eternamente. Vamos ficar em pé? E vamos orar. Bendito é o teu nome, Senhor, porque Jesus Cristo é o pão da vida, porque Jesus é o único que pode alimentar as multidões com o pão que não perece. E nós te pedimos nesta manhã que tu apliques a tua palavra ao nosso coração, para entendermos que os nossos pequenos recursos nas tuas mãos podem fazer grandes coisas e alimentar grandes multidões. Senhor, levanta esta igreja na força do teu poder, dá visão, meu Deus, a esta igreja. E, meu Deus, que nós coloquemos o pouco que temos nas tuas mãos, para vermos as maravilhas que tu hás de continuar operando nesta igreja e através desta igreja. Oramos, meu Deus, por aqueles que entraram aqui nesta casa nesta manhã, que o Espírito Santo toque o seu coração, para que reconheçam Jesus Cristo como o verdadeiro pão da vida, que se alimentem dele, para que recebam dele a vida eterna. A nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.